Quando a diplomacia falha, é a força que fala mais alto. Mas o que realmente faz um exército ser poderoso? É o número de soldados, a tecnologia ou a capacidade de vencer uma guerra moderna? Neste vídeo, vamos te mostrar quais são os exércitos mais fortes do planeta e o porquê deles estarem nesse ranking. Eu sou Nicolas Lima e te conto tudo depois da vinheta. But how can we truly know that it's real? Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão foi proibido de ter um exército ofensivo. Mas o que pouca gente sabe é que ele reconstruiu suas forças armadas de forma silenciosa e hoje tem uma das defesas mais tecnológicas do planeta. O país chama suas tropas de Força de Autodefesa, mas o nome engana. São mais de 240 mil militares, caças F-35, destroyers de última geração e sistema antimísseis capazes de interceptar projéteis vindo da Coreia do Norte. Mesmo limitado pela Constituição, o Japão investe pesado em inovação. Robôs, veículos autônomos e inteligência artificial já fazem parte do treinamento militar. E se o país voltasse a ter permissão total de guerra, provavelmente subiria várias posições nesse ranking. Com mais de 1,5 milhão de soldados ativos, a Índia tem um dos maiores exércitos do mundo. E, diferente de muitos países, ela produz quase tudo o que usa, desde tanques, aviões e até armas nucleares. O país enfrenta tensões constantes com o Paquistão e a China, o que mantém suas forças em alerta máximo. O orçamento militar indiano passa dos 80 bilhões de dólares por ano e o país possui cerca de 160 ogivas nucleares. Mas o ponto mais forte da Índia não é só a quantidade, é a experiência. Eles já enfrentaram guerras de fronteira, conflitos no Himalaia e o terrorismo interno, e tudo isso moldou um exército acostumado à pressão real. A Rússia sempre foi o sinônimo de força militar. Com mais de 1 milhão de soldados ativos e o maior arsenal nuclear do mundo, o país ainda carrega o DNA da antiga União Soviética. Suas armas são conhecidas pela resistência. Tanques T-90, caças Sukhoi e mísseis Samar foram feitos para funcionar até nas condições mais extremas, seja o frio, lama ou neve. O país também mantém o S-400, um dos sistemas antiaéreos mais temidos do planeta, capaz de derrubar aviões e mísseis inimigos a mais de 400 km de distância. Mas não para por aí.
a Rússia também investe pesado em mísseis hipersônicos, que viajam a mais de 10 vezes a velocidade do som e praticamente não têm defesa. Mas apesar de toda essa tecnologia, a guerra na Ucrânia mostrou o outro lado da moeda. Falhas de comunicação, logística precária e a falta de motivação entre as tropas revelaram que nem sempre o tamanho garante a eficiência. Muitos tanques ficaram parados por falta de combustível e a moral das tropas caiu com o tempo. Mesmo assim, o poder russo continua impressionante, sendo uma potência nuclear com influência global e com capacidade de projetar medo, o que em termos militares ainda é uma arma bastante poderosa. Nas últimas décadas, a China fez a maior expansão militar da história recente. O país tem o maior número de soldados do planeta, mais de 2 milhões, e um arsenal que cresce a cada ano. O governo chinês investe em tudo: aviões furtivos, mísseis hipersônicos, satélites de espionagem e uma frota naval que já rivaliza com a dos Estados Unidos. A ambição é clara: ser a maior potência global até 2049, no centenário da Revolução Comunista. Mas o ponto mais importante é a velocidade. Enquanto outros países demoram décadas para modernizar equipamentos, a China produz novos modelos em questão de anos, e o país já está testando armas controladas por inteligência artificial. Nenhum país chega perto do poder militar dos Estados Unidos. Com mais de 1,3 milhão de soldados ativos e um orçamento que ultrapassa 800 bilhões de dólares por ano, os Estados Unidos dominam todos os campos possíveis de guerra, sendo terra, mar, ar e até o espaço. A Marinha Americana tem 11 porta-aviões ativos. Cada um deles é basicamente uma cidade flutuante, com capacidade para lançar bombardeiros, caças e helicópteros simultaneamente. E a Força Aérea é simplesmente a mais poderosa já criada. Mais de 5.000 aeronaves, incluindo o F-22 Raptor e o F-35 Lightning II, que praticamente desaparecem dos radares. Mas o segredo do poder americano não é só a quantidade, é a logística. Os Estados Unidos conseguem enviar tropas e equipamentos para qualquer parte do mundo em menos de 48 horas. Eles têm bases militares espalhadas por mais de 70 países, o que significa que raramente lutam longe de casa, pois o mundo inteiro é o campo de operação deles. Além disso, o país lidera a OTAN, a aliança militar mais poderosa da história, com mais de 30 nações aliadas. E agora, a nova fronteira de guerra é o espaço. Os Estados Unidos criaram a Space Force, uma divisão focada em satélites de defesa orbital e vigilância global. Com isso, eles não apenas dominam a Terra, mas estão preparando o terreno para dominar o céu. Poder militar não é só força bruta, é tecnologia, estratégia e, principalmente, a capacidade de evitar uma guerra quando todos os outros já desistiram da paz. No fim das contas, o exército mais poderoso não é o que mais atira, é o que tem poder para não precisar atirar.